Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula sobre conservação de momento. Desculpa. Sobre momento, conservação de momento, depois que a gente aprender a trabalhar com o momento, tá certo? Deixa eu tirar o óculos para ficar mais simpático no vídeo, eu acho, sei lá. Então, olha só, nós vamos começar falando sobre o momento linear, e eu comentei com vocês sobre o momento linear lá quando eu falei das forças da primeira e segunda lei de Newton. Fiz uma apresentação breve, inclusive talvez os mais atentos vão perceber que eu estou reciclando o material inicial. Sim, professores também são preguiçosos. Acho que somos mais do que os outros, mas sei lá. É mais sério. Aquilo lá foi só uma apresentação, a gente vai retomar e vai aprofundar para mostrar a importância do conceito de conservação de momento. Do momento e da conservação mesmo, deles. Estão percebendo que já estou antecipando uma coisa que a gente vai fazer bastante uso. Então, olha só, vamos para a nossa apresentação. Efetivamente, momento linear. Deixa eu aparecer. Ops, apareci. Então, vamos lá. Como eu comentei, que o momento linear é definido como massa vezes velocidade, tá certo? Acho importante comentar com vocês que o momento linear normalmente é como a gente define quando a gente vai falar de mecânica em física. Por que que a gente fala, em vez de a gente falar de velocidade, a gente fala de momento linear? Porque é o momento da conta da presença da massa, certo? Então, quando a gente for fazer dinâmica, não cinemática, se vocês lembrarem bem, a informação sobre a massa é importante e já tem embutido dentro do conceito de momento. E se vocês lembram da segunda lei, a gente pode ter variação de massa, então é mais interessante a gente estudar usando o conceito de momento. Tem a sua própria importância dentro do contexto de definição de momento, mas só para fazer o arco que liga entre as leis de Newton. Aí, outra coisa importante, assim como a velocidade, o momento é uma grandeza vetorial, e inclui a massa, que é escalar. Então, isso deixa as coisinhas um pouco mais interessantes da gente trabalhar. Estou mostrando para vocês a segunda lei. Basicamente, eu não estou falando explicitamente, mas essa é a segunda lei. Nós temos o somatório das forças, lembrar o princípio da superposição aplicado às forças. Que dá a força resultante, que é igual à derivada do momento com relação ao tempo. Numa situação onde a gente tem massa constante, massa vezes derivada da velocidade com relação ao tempo, o nosso famoso bom e velho massa vezes aceleração que a gente conhece. Isso são as forças externas atuando sobre o sistema. Perfeito? O que isso significa? Significa que se não houver forças externas, isso aqui é zero. O momento da partícula é constante. Isso aqui eu queria chamar a atenção. Esse resultado simples do fato de não ter força externa, ou seja, dp dt igual a zero, vai levar a resultados que vocês vão ver que são simples da gente deduzir, mas eles não são tão evidentes, eles não saltam aos olhos tão fácil, tá? Esse aqui é o meu papel, tá aqui, ou do livro texto, ajudar vocês a enxergar essas coisas. O momento linear é uma grandeza de movimento, tá? A sua conservação e variação, tem que consertar isso, escreve, tá certo, variação. É importante na física. A gente viu que a energia também é. A pergunta que a gente tem que fazer é,
O momento é uma grandeza redundante, uma coisa que deve perturbar bastante o Goku, com certeza. Então, elas são grandezas diferentes com significados diferentes. Antes da gente passar para frente, que depois eu vou fazer um exemplozinho para a gente ilustrar e ver esse tipo de coisa, vamos discutir, vamos elencar o que a gente acabou de falar. Eu sei que pode ser meio tedioso, mas... Primeira coisa, energia é um momento, é uma quantidade escalar, um momento é uma quantidade vetorial. Só essa diferença já seria suficiente para dizer para a gente, olha, são grandezas completamente diferentes. Não falo das fórmulas, tá? Só analisando essas características. São grandezas completamente diferentes. Desculpa. E tem papéis diferentes em física. Tá certo? Eu vou fazer um exemplozinho agora para ilustrar como que a gente consegue perceber qualitativamente a diferença entre momento e energia. Não vou fazer nenhum experimento, a gente vai fazer uma conta efetivamente, mas eu imagino que essa conta deve ser bem fácil para todo mundo associar com o dia a dia, a situação que eu vou descrever. Suponha que você tem que escolher entre agarrar uma bola de meio quilo, que se desloca a 4 metros por segundo, ou uma bola de 100 gramas, que se desloca a 20 metros por segundo. Qual é mais fácil de agarrar? Vamos para o brown board para fazer essa conta. Só um instantinho aqui. A minha coach de material online, que é a minha irmã, que é cineasta, relembrou de muitas coisas que eu tenho que fazer, e uma delas é aparecer para vocês. E isso é importante. Só que vai ser curioso porque eu vou aparecer de lado, né? Não vou aparecer olhando para vocês, mas tá tranquilo. Vocês vão ver eu trabalhando. Então, olha só. Já pensaram? Pessoal, basicamente, se vocês prestarem atenção, estou quase falando que vocês vão segurar uma bala. Uma bala não, um estilingue, talvez, no segundo caso. E todo mundo sabe que se você pega uma bola de basquete ou uma bola de handball daquelas de meio quilo, uma pessoa joga, tem que ser muito forte para jogar muito rápido. A gente consegue segurar com uma certa facilidade, mas uma bola pequena, uma velocidade bem grande, a gente tem bastante dificuldade de segurar ela, tá certo? O que causa essa dificuldade? Vamos primeiro explorar tudo o que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu quero explorar com vocês é o seguinte. Imagina o seguinte, vamos fazer a coleção de dados, que eu acho que é importante sempre lembrar vocês, pessoal. Façam a coleção de dados, ele sempre ajuda a organizar os pensamentos. Então, a gente vai dividir em duas situações. Situação 1, bola de massa de meio quilo. Vou chamar de M1, porque é situação 1, né? Cinco vezes 10 na menos 1 quilograma. E tem uma velocidade. Vou a 4 metros por segundo. Situação 2, coleção de dados. M2. Nós temos uma bolinha de 100 gramas, também conhecido como
10 na menos 1 quilogramas. E a velocidade dele, velocidade 2, é de 20 metros por segundo. Então, vamos primeiro fazer a conta usando... Pessoal, vou fazer um teste agora para ver se melhora a qualidade do áudio. Tá? Só um instantinho. Alô, alô, testando? Testando? Tá me ouvindo? Tiago, você me ouve agora? Melhorou, né? Com relação à outra, né? Ótimo. Agora acabei de aprender que eu posso usar o fone do celular e melhorar o áudio. Tá? Que bom. Fiquei feliz agora. Então vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Onde a gente estava? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o momento, que é o objeto dessa aula, primeiro, e depois a gente calcula a energia. Então, vamos considerar um movimento unidimensional, certo? Então, o momento, nesse caso, não vai ser um vetor, vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1. Massa 1, 5 vezes 10 na menos 1, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 5, 20, vezes 10 na menos 1, dá 2. Qual que é a unidade? Eu não comentei qual a unidade, efetivamente. A unidade é quilograma vezes metro por segundo. É essa unidade, não tem um nome especial. Agora vamos calcular o momento para a situação 2. Então, tem 1 vezes... massa 1, massa 2 vezes velocidade 2. Vamos ser cuidadosos. Massa 2 vezes velocidade 2 vai dar o quê? 1 vezes 10 na menos 1 vezes 2 vezes 10 na 1, que é a velocidade. Menos 1, 10 na menos 1 vezes 10 na 1 cancela. 1 vezes 2. Opa, falta um zero também. 2 quilogramas vezes metro por segundo. Aí vocês podem falar assim, opa, professor, tem alguma coisa errada aqui. O momento é o mesmo, mas eu sei que a situação física é diferente. Então, é diferente porque a gente está falando, o que faz diferença, o que a gente sente na diferença nessas duas situações é o próximo item que a gente vai calcular. Que é o quê? A energia do sistema. É de cada uma das situações. Energia cinética, tá? Então, a energia cinética 1 é igual a 1 meio da massa vezes a velocidade 1 ao quadrado. Isso vai dar para a gente... Deixa eu só apertar a lapiseira aqui. Teste isso de vez em quando. 1 meio da massa 5 vezes 10 a menos 1 vezes a velocidade ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Isso dá para a gente 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. Também temos 5 vezes 10 na menos 1 vezes 8. Opa, que 8 feio, desculpa.
Sei que vocês já estão acostumados com a minha letra feia, mas não precisa exagerar também, né? 40. Isso aqui temos 4 Joule de energia. E agora a situação 2. 1/2 da massa 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado. 1/2. 1 vezes 10 na menos 1. Vezes 20 ao quadrado. 1/2 de 1 vezes 10 na menos 1. 2 vezes 2 elevado ao quadrado é 4. Expoente vezes expoente. Isso aqui dá 10 na 2, multiplica, né? Dá 400. 400 dividido por 2 dá 200. Esse cancela com esse. A gente tem, então, tem 2... 10. Não. Joule. 20 joules. Olha só, nós temos a seguinte situação. Um corpo, uma situação, um corpo, Os dois corpos, na verdade, têm a mesma energia, mesmo momento, só que a energia cinética associada a um e associada a outro é muito diferente. Tá? Aqui é um ponto importante que eu... Aqui é um ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês. Reforçando aquilo que eu falei antes, energia e momento são coisas diferentes, tá certo? E energia é uma coisa, assim, muito presente na nossa vida, tá certo? Então, assim, o pessoal fala assim, puxa, teve batida entre 2 caminhões, teve muito estrago, mas geralmente quando é um caminhão e o carro, o estrago é gigante, mesmo para o caminhão. Por quê? Pessoal, porque normalmente um carro vai estar com uma velocidade muito maior do que deveria estar com uma velocidade muito maior do que um caminhão. Pessoal, velocidade é um termo quadrático, tá aqui, ó. Isso faz toda a diferença. Tá certo? E agora vocês conseguem associar, espero, né? Com a situação de vocês pegarem uma bola pequena a 20 metros por segundo de velocidade e uma bola do mesmo tamanho, materiais diferentes, de meio quilo, a 4 metros por segundo. Óbvio que vai ter diferença. Você vai ter uma dificuldade de segurar a bola grande, mas o estrago que pode fazer na sua mão é muito maior para a bola mais leve. Tá certo? Eu acho importante a gente fazer essas associações lá, Grêmio de Estudantes. Eu acho importante a gente fazer essas associações porque mecânica é uma das áreas da física em que isso é mais natural a gente conseguir fazer conexões com as coisas do dia a dia. Eletricidade também. Tudo bem, eletricidade também, mas rigorosamente falando, você pode ter as mesmas... Eu posso explicar, dar analogias para vocês que envolvem mecânica no meio do mato. Posso fazer facilmente conversão e explicar para uma aldeia indígena, sem precisar de nenhum equipamento eletrônico. Já a parte de eletricidade é um pouquinho mais sofisticado, eu teria que pensar um pouco mais. Tá? Vamos continuar. Aqui só os resultados eu coloquei para a gente ver, ficar registrado. Agora, vocês podem pensar assim, puxa, professor, mas só isso não é... Só essa diferença de energia
e momento para explicar, eu consegui entender, mas eu sinto que tem alguma coisa diferente que pode estar envolvido. Que bom que você sente que tem alguma coisa diferente que pode estar envolvido, porque existe. Existe o conceito de impulso, tá certo? Impulso, ele tem esse papel para a gente compreender essa diferença de momento e energia. O teorema do impulso momento linear é o seguinte. Ele diz o seguinte: impulso é a média temporal. Isso aqui. Putz, será que eu escrevi errado? Não, tá certo. O impulso não é a média temporal. O impulso é integral no intervalo de tempo das forças que atuam no corpo integral do desculpa. Começa a falar, às vezes acontece isso, eu não sei o que está acontecendo. Impulso é integral das forças que ocorrem num corpo no intervalo de tempo. Tá certo? Isso, o teorema do momento linear impulso diz que isso é igual à variação do momento. Ou seja, em vez de você calcular toda essa integral aqui, quando você sabe que tem um intervalo de tempo envolvido, você basta calcular a diferença de momento entre eles. Por isso, lembra, quando a gente fala de propriedades em cálculo, teoremas, propriedades em cálculo, fala de leis e teoremas em física, a ideia é para facilitar o máximo possível. E isso traz informação incrível para a gente. Está aqui, ó. Mesmo que a força, aqui não está claro, tá? Eu vou corrigir isso antes de postar o material para vocês terem à mão. Tá? De novo, esse material não substitui livro nenhum, mas é importante chamar atenção para vocês. Mesmo que o tempo varie com o tempo, o tempo varie com o tempo, desculpa. A força varie com o tempo, essa expressão é válida. Vamos continuar, então. Existe um corolário, uma continuação da força do conceito de impulso, que é esse aqui. A gente pode usar o conceito de força média. Na verdade, uma consequência do teorema do momento do impulso, tá? A gente usa o conceito de força média para fazer conta. A gente pode ter uma força que varia com o tempo, certo? Mas a gente pode, sem problema algum, no fim, usar a força média, porque a área coberta num gráfico de tempo, de força por tempo, no teorema do impulso calculado integrando bonitinho, é essa aqui. A área usando a força média é essa aqui, e é essa aqui, essa outra aqui, que vocês estão vendo nitidamente, e o valor das duas áreas é o mesmo. Olha só que coisa bonita. Mais uma coisa para simplificar ainda. Tá certo? Além do conceito do fato de poder usar a variação de momento para impulso. Tá? Vamos fazer um exemplozinho? Eu vou deixar para vocês pensarem 2 minutinhos no mesmo espírito anterior. Não vou falar assim, pausem o vídeo, façam um exercício. Quer dizer, se vocês quiserem, melhor para mim, tá certo? Mas vamos fazer uma coisa mais interessante. Essa aula está sendo gravada assíncrona, tem mais alunos aqui tem outras pessoas além de mim, né? É uma aula para vocês. Eu quero realmente vamos pausar 2 minutos, voltar 11h45, 2, 3 minutos. Só quero que pense, volte naquele material, no teorema de impulso-momento, e só pense nessa situação que está descrita aí, para a gente, como se diz, aí resolver efetivamente. Tá bom? Então, eu vou pausar o vídeo, porque facilitar a minha edição.
Então, pessoal, agora vamos então dar uma olhada como resolver esse enunciado, esse problema, para a gente explorar um pouquinho mais do conceito de impulso. Então, primeira coisa, eu vou tirar o enunciado, espero que vocês tenham anotado, tirado uma foto, e vamos explorar no papel. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa acho que é importante a gente ficar claro para a gente, é o seguinte. Eu quero que a gente faça a coleção de dados sempre. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que nossa bolinha tem uma massa de 100 gramas. Sim, não? É, sim. Popular, 10 a menos 1 quilograma. SI sempre, pessoal. Aí a gente fala, olha, a altura inicial, aqui é importante a gente falar da altura inicial, que eu vou chamar HI, é 2 metros. E a altura final, HF, é 1,5 metro. Que essa altura final, a bola cai, e volta não para a altura original, mas para uma altura menor. Eu quero calcular o momento linear imediatamente antes do impacto e depois do impacto. Ora, imediatamente antes da colisão significa o quê? Eu pego a bolinha, vamos dizer que aqui o limite da câmera é o solo, eu pego a bolinha de 2 metros, solto, um pouquinho antes, infinitesimal antes dele bater, eu calculo a velocidade usando o quê? Conservação de energia, sem problema nenhum. E também uso conservação de energia para achar a velocidade no ponto, a velocidade na volta. Porque a energia cinética que ele vai ter imediatamente depois de voltar é a mesma energia cinética que vai fazer o quê? Vai colocar ele na altura de 1,5 metro. Perfeito? Então vamos lá. Para a altura inicial, então a gente sabe que a energia potencial EmgH igual a 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade. Vou colocar I de situação inicial, situação final. Tá certo? Massa do objeto, 10 a menos 1. Gravidade no planeta Terra, vamos a 9,8. Estou curioso para ver o resultado de vocês com relação à gravidade da cidade de vocês. Uma pergunta. Pessoal, podem escrever no chat, tá? Todo mundo fala aqui da região do Paraná ou tem gente que está longe? Far away. Quer dizer, pode estar far away no Paraná também, mas bem distante, mas só para eu ter uma ideia, por gentileza. Tá? Daí coloca no chat e não aparece no vídeo, vocês não precisam ficar preocupados. Depois eu vejo, tá? Vou olhar aqui. Altura, 2 metros. Isso dá para gente... 1/2 da massa. Pô, a gente poderia fazer uma coisa mais fácil, né? Corta aqui, aí a velocidade inicial vai ser a raiz de 2 vezes a gravidade dividida pela altura. Às vezes eu esqueço disso, pessoal. Mas isso não é desculpa para vocês esquecerem, viu? Não, estou brincando. Eu entendo que às vezes acontece. A gente marca esses 5 minutinhos de bobeira. Então, 2 vezes 9,8 dividido pela altura, que é 2, dá para a gente a velocidade inicial. 6,26 metros por segundo. Para a situação 2, que é a situação final, isso aqui como I, isso aqui como F. Mesma coisa, MGH, só que é nova altura. Então, MGH final igual a 1/2 de massa vezes a velocidade final ao quadrado,
Velocidade final, velocidade. Pessoal, ficou claro a diferença das duas situações, no sentido de... No primeiro, ele está caindo da altura de 2 metros. A gente mede imediatamente antes de bater no chão, que é essa primeira ponta aqui. E agora a gente vai fazer o uso da conservação de energia e vai fazer o quê? Vai jogar ele um pouquinho... a gente vai usar a conservação, vai ver qual a altura máxima, que a gente sabe que é 1,5 metro, e vai achar a velocidade imediatamente depois deles sair do impacto do chão. Tá certo? Isso vai dar para a gente 5,41, 41 não, 42 metros por segundo. Lembrando que a massa é de 100 gramas, a gente calcula o momento. Agora, o momento inicial, PI, igual a massa vezes massa, que é a mesma, não muda, vezes a velocidade inicial, que dá menos 0, deixa eu ver se é preguiçoso, tá lá. (10 a menos 1 quilogramas vezes 6,26 metros por segundo. Da nossa popular, 6,26 vezes 10 a menos 1 quilogramas metro por segundo. No momento final, massa vezes velocidade final. Ah, claro, tem uma coisa importante. Menos I na direção J. Não chamei atenção nisso aqui, né? Quando eu tiro a raiz, eu tenho mais ou menos. Na descrição do problema, o que está acontecendo? A gente está descrevendo que o objeto está fazendo o quê? Está caindo. A gente vai escolher o quê? Qual o sinal que a gente escolhe? O sinal negativo. Perfeito? Faltou isso, é importantíssimo chamar a atenção disso. E para outra situação, ou seja, quando eu calculo o momento, por isso que eu fiz questão de chamar a atenção, olha, é vetorial, porque isso aqui está dando o sentido. O sinal está dando, ó, está nesse sentido. De onde está vindo a direção, está no J. Certo? Vamos continuar. Subindo, 10 na menos 1 vezes 5,42. Isso dá para a gente 5,42 vezes 10 na menos 1 na direção J, quilogramas metros por segundo. Por que que é positivo? Agora, ele está fazendo o quê? A bolinha está subindo. Fizemos o item A, vamos fazer o item B. Só um instantinho aqui que eu... Não quero bagunçar meu material escrito. Pronto. Vamos colocar aqui, com esse resultado aqui. Com isso, agora vamos fazer cálculo para a situação 2, o item B. O que foi pedido no item B? Vamos voltar lá só para relembrar. Agora, determinar a força média que o solo exerce sobre o objeto. Tá certo? O tempo de contato, vamos considerar um tempo típico, tá?
10 a menos 2 segundos. 1/1000 de segundo. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas acho que está interessante. Como que agora a gente faz essa conta efetivamente? Opa, vou deixar isso aqui para a gente. Então vamos lembrar que a gente precisa do tempo. Vamos fazer essa coleta de dados. A 10 a menos 2 segundos. E vamos ao teorema da energia cinética. Primeiro, vamos calcular a variação do momento, que é o momento final. Opa, faltou o símbolo de vetor. Menos o momento inicial, que pelo teorema da energia momento é F vezes ΔT. Vamos considerar esse tempo de interação como ΔT. Vamos calcular então o momento. (5,42 vezes 10 na menos 1, menos 4. 6,26 vezes 10 na menos 1. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 1,16. 1,6 não. É 1,68 mesmo. Sei lá por que me atrapalhei aqui, pessoal. Acontece. Quilograma, metros por segundo. Agora, igual com isso aqui, a força média. Lembra que a gente, para usar isso aqui é a força média. Vai ser ΔP sobre ΔT. Então, 1,17 dividido por 10 a menos 2. 1,17 vezes 10 na 2 na direção J, newtons. Olha só, pessoal, é uma força muito considerável. Tá certo? E é um objeto pequenininho, 100 gramas. Tá? A força impulsiva é muito significativa. Olha só, na verdade, o que a gente está vendo aqui. Desculpa, pessoal, fiz toda a conta e não mostrei para vocês. Voltando para cá. Fiz o cálculo do momento da velocidade antes, da velocidade depois, que é esse aqui. Calculei os momentos, multipliquei pela velocidade, que deu esses valores, que eu comentei, negativo porque está descendo, positivo porque está subindo. E com isso, aí eu fiz o cálculo do item B. O que é o item B? O cálculo da força média durante o impacto, que o tempo médio o tempo típico é de 10 na menos 2. Nessa situação, a variação do momento que a gente acabou de calcular dá 1,7, basta pegar a variação do momento e dividir pelo tempo. Isso dá 1,17 vezes 10 na 2 newtons, ou seja, é uma força bem alta, bem significativa. Isso explica, a gente pode
fazer alusão agora direto, sem problema nenhum, àquela discussão que a gente teve sobre segurar uma bola com velocidade menor ou maior. É a força impulsiva que a gente sente na palma da mão. Tá certo? A força média de um corpo nessas duas situações é bem diferente. Então, agora vamos continuar. Agora a gente vai começar a falar sobre centro de massa. Olha só, centro de massa é um negócio bem legal da gente comentar. Só organizar aqui minhas coisas para não me perder no meio da minha bagunça. Pessoal, quando a gente fala de centro de massa, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de centro de massa, é o nosso primeiro passo. É o nosso primeiro passo. Não, é outro passo que a gente faz em direção à descrição correta de um corpo real. Tá certo? Porque, vou confessar para vocês, até agora, toda a física que a gente viu, na verdade, a gente tem estudado direitinho as coisas. Só que todos os exemplos e as situações que eu tenho falado para vocês, a gente tem feito a descrição usando o centro de massa do objeto. Se vocês pararem para perceber, mesmo que eu fale de uma caixa, essa caixa não tem tamanho, né? Eu não me preocupo, nunca me preocupei em descrever o tamanho da caixa, o tamanho da bola, na descrição analítica. É como se fosse uma única partícula. A gente descreve uma partícula com toda a massa. Isso em cinemática ou em física é um objeto. Esse objeto é um ponto que sofre as forças. Esse ponto que sofre as forças é o que a gente conhece como centro de massa. Então, está aí um exemplo de um bastão sendo arremessado. Apesar do movimento ser absurdamente sem sentido, se a gente, por exemplo, olhar essa ponta aqui, ele fica girando em torno dessa ponta, a gente consegue perceber o movimento de parábola. Quem que faz esse movimento de parábola? É o centro de massa. Certo? É ele que carrega essa informação. Como que eu caracterizo essa grandeza centro de massa? Como que eu vou saber fazer esse cálculo, caracterizar esse ponto geométrico que a gente tem? Dessa maneira. O centro de massa também é uma quantidade vetorial, certo? Ele tem coordenadas x, y, z. Ele é uma espécie de média da posição vezes a massa, da massa vezes a posição de cada partícula envolvida no sistema. Por que eu falo que ele é uma espécie de média? Uma média ponderada? Porque eu levo a massa total do objeto do sistema, ou seja, a soma de todos eles, que é esse M maiúsculo aqui, vezes o somatório de cada uma das posiçõezinhas. Tá? Como que a gente trabalha com isso? Vamos fazer um exemplozinho bem bobinho, no sentido de bem fácil de a gente calcular. Eu dou para vocês 3 partículas, M1, M2, M3, e peço, olha, vamos calcular o centro de massa para cada uma dessas partículas. Tá, M1, M2, M3. Vamos tentar localizar esse centro de massa. Onde que a gente vai... O que a gente precisa para isso? A gente precisa das posições. Tá certo? Então, vamos fazer a seguinte situação. Eu vou dar 3 conjuntos de massa para vocês.
3 conjuntos de massas diferentes, certo? E vou apresentar para vocês as posições. Tá? Vou escrever aqui no cantinho para a gente poder trabalhar, e eu quero que vocês tentem calcular efetivamente, já que a conta é relativamente simples para fazer. Tá certo? Então, centro de massa é igual a 1 sobre M maiúsculo, somatório em I de MI RI, onde M maiúsculo é o somatório de todas as massas. As posições que eu vou dar para vocês agora, para vocês calcularem, que é esse gráfico aí mais ou menos. Então, R1, que é referente à massa 1. 1I mais um J, em metros isso. R2 igual 3I mais 5J, e R3 mais 2J. Qual o conjunto de massas que vou dar para vocês? São esses aqui. Conjunto 1, M1 igual a 1 kg, M2 igual a 2 kg, e M3 igual a 3 kg. Conjunto 2, M1 igual a 2 kg, M2 igual a 1 kg, e M3 igual a 3 kg. E o conjunto 3, M1 igual a 3 kg, M2 igual a 2, e M3 igual a 1 kg. Vou dar para vocês, é só aplicação de fórmula. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Acho que 5, 7 minutos deve ser suficiente. Meio-dia 19 a gente volta. Tá? Eu quero que vocês tentem fazer essa conta e a gente tenta localizar na tela qual vai ser a posição exata. Tá bom? Vou dar um pausazinho para não facilitar a minha vida. Vamos lá, eu vou fazer um dos casos para vocês, tá? Aí depois vocês me passam para o chat se vocês chegaram a fazer os outros, para a gente olhar, mas não precisa se preocupar com isso. Só para mostrar a mecânica do negócio, tá certo? Então vamos lá. Vou deixar aqui para a gente, do lado, para não precisar ficar reescrevendo. Então, vamos pegar o conjunto 1, tá? Para fazer uso dele. O conjunto 1, primeira coisa, eu acho que vocês devem ter dado conta, mas é sempre bom chamar a atenção. Divide o problema em x e y, né? São duas variáveis. Na direção x, para o caso 1, a gente vai ter a coordenada de centro de massa, x de centro de massa, vai ser igual a 1 sobre massa
somatório na direção I da massa I, coordenada XI. 2 mais 1, 3 mais 3, 6, ou seja, nosso M total é 6 quilogramas. E o nosso somatório começa em 1 e acaba em 3. São 3 massas, né? Então, massa 1 tem 1 quilograma. A posição em X dela é 1. Massa 2 tem 2 quilogramas. Posição em X dela é 3. Opa. E massa 3 tem 7 quilogramas. Desculpa, tem 3 quilogramas. Na posição 7 em X. Massa, 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 massa. Posição, 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 posição. Isso vai dar 21 mais 6. 21 mais 6, 27, 28. 28 sobre 6. Estou usando a calculadora do computador porque a câmera estou usando aqui. 4,67 metros. Agora vamos calcular o Y no caso 1. Y no centro de massa. 1 sobre M. De 1 a 3. De massa 1. Massa I. YI. 1 sobre 6. Massa 1, 1 quilograma. Posição 1, 1. Mais massa 2, 2 quilogramas. Vezes posição 2, 5. Mais massa 3, que é 3 quilogramas. Opa, esse 3 está ficando... Que a posição é 2. (16, 17). 17 sobre 6. 2,83. Ou seja, as coordenadas de centro de massa são 4,67 na direção I, mais 2,83 na direção J, metros. Ok? Olhando para o nosso gráfico, olhando essas posições aqui, em X ele está mais ou menos por aqui, nessa posição. Opa, deixa eu pegar a figura maior. Em X ele está aqui mais ou menos, 4 alguma coisa, já que isso aqui é 7, no caso extremo, né? É 5. Trocar para...
Desculpa, isso aqui é 7. Então, ele deve estar mais ou menos por aqui. E por aqui. Mais ou menos essa posição do centro de massa. Tá? Aí vocês vão perceber que essa posição do centro de massa ele vai dançando conforme a gente vai alterando as massas, a distribuição de massa. O centro de massa sempre vai se aproximar da massa de maior quantidade, tá certo? E se afastar de menor quantidade. Tá meio claro isso pra gente. Tá? Vamos fazer o seguinte, vai. Vamos ilustrar isso, vamos fazer para o conjunto 3. Eu vou pular o 2, tá? Porque no 2, a massa 3 continua com 3 quilogramas, então ela começa a puxar mais para a massa 3. Eu vou fazer o conjunto 2 e vou pedir para vocês depois fazerem, vou fazer o conjunto 3 e vou pedir para vocês fazerem o conjunto 2, para vocês terem, e fazer um gráficozinho em casa para vocês localizarem direitinho, para a gente visualizar, acho que fica legal. Ou eu faço aqui e a gente vê. Então, para a situação 3, x de centro de massa em x, notem que as massas continuam as mesmas, ou seja, o total continua a ser 6 kg. Eu mantive isso para a gente poder ter uma referência. Então, em x, a gente tem a massa para a partícula 1, 3 kg, vezes a posição dela, que é 1. Partícula 2 é 2 kg, a posição dela é 3. Mais partícula 3, que é 1 kg, e a posição dela é 7. Agora a gente faz essa continha. Seis mais 3, 9. Mais 7, 16. 16 sobre 6. Agora a gente apela para a calculadora online. Então, 16 por 6. (2,67) em x, metros em x, em y, 1/6. Vamos lá. Massa é 3, posição em y é 1, massa 2, posição em y é 5, massa 3, massa é 1 e a posição é 2. (10, 12, 15). 15 sobre 6. Dois e meio. Ou seja, R de centro de massa para a situação 3. Mesmas posições, mas a gente só altera a posição das massas. Dá para a gente 2,67 em I mais 2,5 em J metros. Voltando para a nossa figura. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Nessa altura. Enquanto no outro estava mais ou menos aqui. Ok? Acho que
A gente explorou razoavelmente bem o... Ótimo. Mas vocês já estão imaginando que para a gente fazer cálculo de centro de massa, eu não preciso só ter corpos pontuais, né? Partícula 1, 2 e 3. No material escrito que eu vou deixar disponibilizado para vocês, desculpa, pessoal. Nesse material eu vou... Está aqui escrito esse problema que a gente fez. Para sistemas contínuos, vocês imaginam, já estava imaginando, a gente iria para uma integral. A definição para sistemas contínuos, a gente tem continua sendo uma média, massa total, só que daí você faz a integração total do sistema, integral disso aqui. Aqui eu preciso mais do talento de vocês. Acho que a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é com que diabo eu vou calcular esse dm, esse elemento de massa? Então, pessoal, sempre lembrem que quando a gente fala de massa, graças aos céus, ao universo, à sua crença preferida, ou ausência de crença preferida, massas ocupam lugar no espaço. Isso permite que a gente use o quê? Sempre a relação entre massa e posição no espaço. Qual que é? Volume. Perdão. Densidade, que é o caso mais geral, né? Massa ocupa lugar no espaço, volume no espaço. Densidade, massa dividido por volume. Óbvio que a gente vai simplificar as coisas. Quando a gente tiver uma superfície, a espessura da placa é tão pequenininha que a gente não, comparada com o restante, que a gente não precisa se preocupar, a gente vai calcular não massa por volume, mas a densidade superficial, que é massa por área. E quando a gente tiver um fio, densidade linear, massa por comprimento. Está aqui. Ou seja, é o que eu te falei. Vamos ter que estudar caso a caso. Fazer bastante exemplo, resolver bastante integral. Vou pegar o caso aqui na transparência. Eu vou mostrar o caso mais geral, que é o quê? Quando a gente tem um objeto no espaço, quando nós temos um objeto no espaço, nesse caso a gente faz o quê? É a integral. Aqui está a definição, e a gente relaciona esse dm com volume. Lembra? Densidade é igual a massa vezes o volume. Quer dizer, quando a gente é apresentado o conceito de densidade, mas a gente sabe que densidade é uma propriedade intrínseca do material. Sendo intrínseca, a gente tem que tomar elementos infinitesimais disso. Então, a densidade, na verdade, é dm sobre dv. Isso, estou piorando as coisas. A gente isola o dm, ρ, dv.
que é a expressão que está aqui, que está no material. Eu substituo dm por rho dv. Quando eu falei para vocês, mas e se tiver uma superfície? Aí a gente chama isso de sigma. Quilogramas por metro cúbico. Eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom reforçar. Por completeza, meu papel como professor. Massa sobre área. Então, dm dA. dm é sigma dA e a unidade de sigma é quilograma por metro quadrado. E se nós tivermos um fio, massa por comprimento, dm sobre dl, o elemento de massa vai ser o quê? Lambda dl. E a unidade, quilograma por metro. Volume, área, comprimento. Tá certo? Então, vou fazer um exemplo. Vou fazer um mais simples. Desculpa, eu sei que vocês odeiam esse trapaça de professor, mas eu vou fazer o mais simples. Que é o quê? Quer dizer, ele já tem complicações suficientes que eu acho que são interessantes para a gente explorar. Tá bom? Só um instantinho, pessoal. Voltando. Estou aqui. Olha só. Nós temos uma barra com seção ortogonal de área uniforme A e comprimento L. Ela é feita de... Ele é feito de modo que a densidade do objeto ela varia linearmente do valor 1 na extremidade esquerda ao valor 2 na extremidade direita. Vamos determinar a posição do seu centro de massa. Tá certo? Então, olha só, onde que a gente começa esse problema? Eu vou fazer um paralelo, vou fazer esse problema e depois eu vou simplificar ele colocando uma densidade constante, tá? Então, vamos fazer aos poucos. Eu gosto desse enunciado porque ele considera que vocês são um pouquinho mais espertos do que os enunciados normais. Vocês sabem que não existem fios, tá? Fio é uma abstração. Óbvio que o conceito de fio é muito bom, vai simplificar, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente chega no conceito de fio partindo de um objeto real. Então, estou falando para vocês, olha, é uma barra com essas propriedades, aquelas barras malucas que você coloca pendurada no dedo, em vez dela ficar pendurada, equilibrada no meio, provavelmente ela fica pendurada assim. Sucesso em festas, tá? Mas, então, primeira coisa, como que eu defino essa densidade? Parte desse exercício é vocês pensarem nisso, tá? É relativamente complicado, tá? Por isso que eu vou fazer para vocês. Mas também não é absurdamente complicado.
Eu quero fazer esse exemplo desse jeito para chamar a atenção para vocês o seguinte. Quando a gente fala assim, considere um fio de densidade linear tal, não é uma aproximação tão ruim assim. Tá? É uma boa aproximação se você tiver uma... obviamente, o comprimento do fio da barra for bem maior do que o diâmetro dele, tá? E a gente vai mostrar isso agora. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que chamar atenção, que eu quero que a gente tenha uma barra. Sempre desenho, tá, pessoal? O desenho ajuda para vocês a pensar, a organizar ideias. Essa barra tem comprimento L, área A, e a gente diz no enunciado que ele começa com ρ1 e termina com ρ2. Como que eu faço essa expressão? Pessoal, essa densidade, isso é uma média ponderada, baseada no comprimento da barra, com essa expressão. Na verdade, isso aqui é uma média convexa, uma soma convexa dessas duas barras, ρ2 menos ρ1. X por L, onde L é o comprimento. Vamos ver se isso aqui dá conta da descrição da nossa barra? Vamos colocar um sistema de coordenadas usual, x, y. Quer dizer, na verdade, para fazer essa descrição, eu tive que pensar no sistema de coordenadas, tá? Eu fui um pouquinho desonesto com vocês e não chamo a atenção disso. Quando eu estou nessa posição, eu vou estar em x igual a zero. O que acontece com essa expressão em x igual a zero? Rho de x igual a zero igual a ρ1. Opa, era o que a gente queria. X igual a L, isso aqui é L. Temos ρ1 mais ρ2 menos ρ1, L sobre L. ρ1, cancela, cancela, não é? Vira 1, mais ρ2 menos ρ1. Cancela, cancela, opa, ρ2. Exatamente a descrição que a gente queria. Então, agora vocês estão convencidos dessa densidade linear. Densidade linear, densidade do objeto que varia com a posição. Então, agora eu vou escrever aqui. Rho de x, ρ1 mais ρ2 menos ρ1, x sobre L. Pessoal, vamos calcular o elemento de volume. Fazer o cálculo do centro de massa. Primeira coisa, a gente sabe que nosso centro de massa importante aqui está só na direção x. Então, a gente vai calcular o elemento na direção x, aquele x centro de massa. Mas a gente precisa dar conta do volume também, né? O elemento de volume nessa situação, se vocês lembram, o volume vai ser a área vezes o comprimento L. O elemento de volume, L, a gente escreve em função de x, se vocês preferem área vezes x aplicado de 0 a L. Esse é o volume do objeto. Vai ser dA, a gente sabe que a área é constante. Dx. Está aqui, esse é o elemento de volume. Então, agora, para o cálculo do x do centro de massa, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou jogar essa massa aqui para o outro lado, só para ficar com a integral desse lado, tá? Então, a massa vezes x centro de massa igual a integral de 0 a L de x. Lembra? A posição da partícula vezes a densidade com 1 mais ρ2 menos ρ1 vezes a área vezes dx. Vamos facilitar as coisas. X de centro de massa, 1 sobre m, integral da posição x vezes a densidade vezes o volume. Opa, esse rolo saiu feio, mas vocês entenderam. Posição, densidade, volume. Certo? Agora a gente faz essa integração. Vamos fazer essa distribuição. Massa total vezes x centro de massa igual a integral de 0 a L. Ah, tá faltando. Uia! Então, a gente tem x ρ1 a dx mais integral de 0 a L de x ao quadrado sobre L ρ2 vezes a área de x mais integral de x quadrado, mais não menos, perdão, pessoal, x quadrado ρ1 dividido por L vezes a área de x. Fazendo essa integral, as integrais, né? Fazendo e aplicando o limite, isso aqui vai dar ρ1 área vezes L ao quadrado sobre 2, mais ρ2 vezes área L ao cubo sobre 3, menos ρ1 L ao quadrado L ao cubo sobre 3. Ah, tem o L, né? Eu não cortei ainda. Tem o L aqui. Me distraí aqui, pessoal. Perdão. Corto L com L.
Então, temos ρ1 AL ao quadrado sobre 2, mais ρ2 AL ao quadrado sobre 3, mais ρ1 AL ao quadrado, mais não menos, né? Menos. Então, a gente pode rearranjar. Esses termos. Vamos deixar ρ1 e ρ2 tudo junto. Então, temos ρ1 AL quadrado 1/2 menos 1/3 mais ρ2 AL quadrado sobre 3. X de centro de massa para a gente. Tá certo? Isso aqui vai dar para a gente sobre 3. Tá certo? Tem alguma maneira de escrever mais interessante isso? Tem. Eu vou dar a dica para vocês e a gente está quase acabando a aula. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Mas, de novo, hoje à tarde provavelmente eu vou refazer esse exemplo um pouquinho mais passo a passo e disponibilizar para vocês, porque eu quero fazer em vídeo o próximo exemplo para vocês também, tá bom? Qual que é a dica que eu dou? Eu não falei nada quem é esse cara aqui. A massa total é a integral. Só um instantinho, pessoal. O Google está se metendo onde não devia. É a integral da massa vezes volume, lembra? Da massa da densidade vezes o volume. Se vocês fizerem essa integral, vocês conseguem reescrever isso aqui de uma maneira mais interessante, que vai ficar igual x centro de massa, densidade 1 mais densidade 2, densidade 2 não, mais 2 vezes a densidade 2, dividido por 3 vezes densidade 1 mais densidade 2, vezes o comprimento da barra. Tá aqui. Quero que vocês tentem isso, mas já aviso que eu vou fazer o vídeo e vou postar depois. Qual que é o problema que eu quero fazer com vocês? Esse aqui, ó. Não, esse aqui não. Esse aqui é o que a gente está fazendo agora. Esse aqui. Eu quero que vocês determinem o centro de massa de um cone homogêneo de base circular. Pessoal, quando eu falo homogêneo, significa densidade constante. Tá certo? Façam, vou fazer um vídeo resolvendo o exemplo 1 de novo, e nesse mesmo vídeo vou fazer o exemplo 2. Pessoal, bom almoço para vocês. Se vocês já almoçaram durante a aula, boa digestão, tá certo? Até o próximo vídeo que eu vou fazer, e semana que vem eu continuo a outra parte da matéria. Para quem quiser adiantar, eu vou ficar muito contente se vocês tentarem adiantar.
A gente vai falar de sistema de partículas. Tá bom? Aqui, desculpa, a resposta para vocês. Anotem. E sejam felizes, pessoal. Bom final de semana para vocês.